Nossa aula de arte, vamos ver artes visuais, tema, forma, conteúdo. Vamos ler um artigo publicado na internet de Rafael Alessandro, mestrando em cinema e artes do vídeo. Dedica-se à pesquisa e produção audiovisual. E uma reportagem da Band, da Rede Bandeirantes, TV Bandeirantes, com Marco Antônio Reche, um artista que faz arte visual com o tema Fórmula 1. Os três componentes da arte: tema, forma e conteúdo. Confira aqui como os três componentes da arte, tema, forma e conteúdo, se combinam para produzir uma unidade orgânica em uma obra artística. Esse artigo é de Rafael Alessandro, foi produzido há 11 meses. Os três componentes básicos de uma obra de arte e que estão ligados de maneira inseparável são tema, forma e conteúdo. Hoje vamos explorar um pouco as maneiras como cada um deles atua para, em conjunto, produzir uma unidade orgânica em uma obra visual. Tema. O quê? O tema nas artes visuais pode ser qualquer coisa, um objeto, uma pessoa, até mesmo uma ideia. O que realmente importa é a maneira como esse tema será apresentado. De que maneira objetiva, ou de maneira objetiva ou abstrata? O tema, em obras construídas a partir de imagens objetivas ou figurativas, é facilmente identificável. Nesse caso, ao apresentar uma pessoa ou objeto, o artista busca aproximar essa representação de seu correspondente no mundo real. Dessa forma, ao ver a pintura de um autorretrato, a assimilação de que a representação do rosto humano está naquela tela é a partir da busca pelos signos pertencentes à feição humana. Lembremos, né? A arte figurativa, ela vai apresentar o seu objeto de acordo com a realidade, quase que como uma fotografia. É claro que o artista pode buscar um distanciamento do nosso referencial real ao criar uma imagem. Em um processo de abstração total, o tema é capaz de perder completamente sua relação com o objeto físico existente, originando uma imagem não figurativa ou abstrata. Nesses casos, o tema pode estar baseado apenas em elementos da arte e não mais em objetos e pessoas reais. E nós temos uma situação em que o objeto representado não é próximo da realidade. Há um distanciamento entre o real e aquilo que é representado. Tá? Então, essa é uma característica que nós já vimos da arte abstrata. Vamos ver o autorretrato, por exemplo, e entender o que significa, o que essa arte figurativa pode mostrar. André Bazin, em seu célebre texto Ontologia da Imagem Fotográfica, aponta o surgimento da fotografia como um marco libertador para a pintura. Até o surgimento do aparato fotográfico, a pintura estava fadada às representações realistas do mundo. Mas como a mão de um pintor poderia competir com uma máquina que capta objetivamente o mundo e com suas muitas ressalvas, sem interferência humana? Para Bazin, com a chegada da fotografia, a pintura se viu livre para seguir seu caminho próprio, não estando mais presa às imagens 100% figurativas e podendo explorar melhor seu abstracionismo. A imagem que vamos ver aqui a seguir, de Pablo Picasso, apresenta essa arte figurativa e a arte mais abstrata. Então, veja os dois autorretratos de Pablo Picasso. O primeiro pintado quando ele tinha apenas 15 anos, já o segundo com 90 anos. Você facilmente conseguirá identificar qual está mais próximo da imagem figurativa e qual é o mais abstrato. Percebemos à esquerda a imagem do autorretrato com 15 anos e à direita a imagem do artista no seu autorretrato já com 90,
e nós vamos entender por que ela ficou tão distante, né, tão abstrata em relação à imagem da esquerda quando ele tinha 15 anos. Forma, como a forma de respeito à organização ou disposição geral de uma obra de arte. É ela que dá ordem e significado aos elementos da arte, como linha, textura, figura, cor. Esses elementos são ordenados dentro de uma estrutura significativa de acordo com seus princípios de organização: harmonia, variação, equilíbrio, proporção, dominância, movimento. E como sempre acentuamos, na arte não existe fórmula pronta. O artista combina esses princípios de diferentes maneiras, criando assim diferentes efeitos, permitindo também que esses princípios sejam maleáveis e não dogmáticos. Quer dizer, haja possibilidades para o artista produzir e não regras fechadas numa arte um dogmatismo, que seria assim algo que tem que seguir regras fechadas sem qualquer questionamento. No caso dos autorretratos de Picasso, com o mesmo tema, sua própria face, o pintor organizou de maneira variada os mesmos elementos da arte que dispunha: linha, figura, textura, figura, cor. O que mudaram foram os princípios de organização de acordo com o que ele pretendia expressar. Seu autorretrato aos 90 anos foi pintado menos de um ano antes de sua morte e intitula-se Autorretrato Enfrentando a Morte. Self-Portrait Facing Death. Essa mudança pode ser explicada pelo próprio Picasso. Os diferentes estilos que uso em minha arte não devem ser vistos como uma evolução ou como passos para um ideal desconhecido da pintura. Diferentes temas requerem inevitavelmente diferentes métodos de expressão. Isto não implica evolução ou progresso. Só que há que seguir a ideia que uma pessoa quer se expressar na maneira que desejar em determinado momento. Então, o próprio autor dá uma explicação sobre o que ele fez no autorretrato aos 90 anos, após ter feito um quadro mais objetivo, mais figurativo de sua face aos 15 anos. Conteúdo, por quê? O conteúdo, por sua vez, está relacionado à mensagem da obra. E não estamos tratando apenas de uma mensagem objetiva, em que o observador seja capaz de ler esse conteúdo em um processo racional. Até porque essa mensagem pode ser tanto intelectual como emocional. É aqui que o público decifra as ideias do artista, observando apenas o tema e a forma da obra. Em uma situação ideal, a interpretação do observador estaria em sincronia com os propósitos do artista. Mas é preciso lembrar que esses propósitos nem sempre são conscientes. Às vezes, o significado das figuras não objetivas torna-se claro na mente do artista, somente após evoluir e se modificar na tela. Aqui no caso, palavras de Otton G. Orvik e outros autores. Uma obra consegue unir esses três componentes, tema, forma e conteúdo, de maneira que eles estejam em sintonia e que interajam como um organismo vivo. Dizemos que a obra possui unidade orgânica, isto é, ela está constituída de componentes fundamentais para a sua existência, não contendo elementos desnecessários ou que poderiam causar distração. Otto G. Orvik e outros autores, em Fundamentos da Arte, Teoria e Prática, apenas ter uma unidade orgânica não garante que essa obra seja uma grande obra, mas assegura a ela ao menos uma sensação de totalidade. Referências, então, desse trabalho: livro Ontologia da Imagem Fotográfica, de André Bazin, Fundamentos de Arte, Teoria e Prática, de Otton G. Orvik, Robert S. Stinson, Philip R. Wigg, Robert O. Bohn e David L. Caton. O autor do artigo, como falamos, Rafael Alessandro, é mestrando em cinema e artes do vídeo e dedica-se à pesquisa e produção audiovisual. Pode ser pesquisado na internet por vocês.
Na reportagem especial de hoje, o repórter Gibes Manioto mostra histórias de pais e filhos que compartilham a paixão pela velocidade e um minucioso trabalho de um artista que cria miniaturas realistas de carros e pilotos. Com toda a tecnologia que temos hoje em dia, esses carros até que poderiam andar sozinhos. Mas são os pilotos que controlam cada acelerada, cada ultrapassagem, cada momento de adrenalina que a gente vê numa corrida de Fórmula 1. Pilotos que também estão no imaginário de cada torcedor. A gente veio aqui hoje para conhecer um cara que já encontrou quase todos os pilotos de Fórmula 1. Tudo bem que eles não se mexem, são minúsculos, mas existe toda uma magia por trás do que o Antônio faz. Ele dá cor às miniaturas dos pilotos que comandam esses carros maravilhosos. Fica cara a cara com cada um deles. O Antônio tem 63 anos. Trabalha na confecção desses cenários de papel para crianças e adultos. No passado, ele já foi iluminador de TV e é fotógrafo. Por isso tem toda a noção de deixar as miniaturas de resina e em 3D mais parecidas com os pilotos de verdade. Faz menos de 2 anos que ele começou a pintar. A pintura em si, para mim, é uma surpresa. Eu vou fazendo, chega uma hora, para. Chega. Retoca, para. Eu não tenho explicação para dizer, eu uso isso, não. Tesoura, lixa, bisturi, tudo ajuda a formatar cada miniatura, porque é um trabalho minucioso, delicado. Elas têm escala 1:43. Você deve estar se perguntando, mas quanto é 1:43? 43 vezes menor do que o tamanho do piloto. Agora, olha só se a gente comparar com um prendedor de roupa que todo mundo conhece muito bem, da metade de um prendedor. Qual é a parte mais difícil? É o olho, o capacete? O que é mais difícil? A pesquisa, você encontrar fotos da época do piloto. Uma pesquisa intensa. Não, você não tem as costas dele, você não tem... Eu descobri certas características do piloto através dos acidentes, onde aparecia a imagem dele de costas. Se você não tem no pódio, em algum lugar, o piloto de costas, para você poder exatamente focar as marcas e esse detalhe. Aí, essa pesquisa é a parte mais difícil. Me disseram que isso que eu faço é a técnica chamada de impressionismo. Que você, olhando de pertinho, são borrões. A uma certa distância, 1 metro e pouco, você consegue, com o seu cérebro, com a sua lembrança, associar a sua lembrança você forma uma imagem. E realmente isso aí acontece. Essas miniaturas são procuradas por colecionadores apaixonados por Fórmula 1. E é uma viagem pela história das grandes corridas. Esse todo estiloso é o Juan Manuel Fangio, o argentino que dominou a primeira década da Fórmula 1. Ganhou 5 campeonatos mundiais. Aquele com seu Alfa Romeo em 1950. A essência da miniatura é exatamente isso. Você tem um pedaço da história bem diante dos seus olhos. Às vezes muitos se contentam com uma fotografia, mas outros precisam desse 3D. Quer ver agora a turminha brasileira? Emerson Fittipaldi, Wilson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Rubinho Barrichello, Felipe Massa. E hoje ficaram prontos os britânicos Lewis Hamilton, 7 vezes campeão da Fórmula 1, e o belga Max Verstappen, 2 pilotos que prometem uma disputa acirrada nesta temporada. Verstappen, com 23 anos, mesmo tendo perdido o GP de Bahrein na Ásia, é talentoso e agressivo nas pistas e já está protagonizando uma disputa que não se via há muito tempo. Juan Manuel Fangio, Daimler-Benz, 1955. Ele foi campeão mundial 5 vezes na Fórmula 1. Temos aí o nosso saudoso Ayrton Senna com a McLaren em 1993, no GP de Mônaco aí, foi campeão mundial 3 vezes. Lewis Hamilton,
Aí o carro de 2021, 7 vezes campeão mundial, é só a máquina. É difícil fazer esse desenho aí, né? Dá para fazer um desenho aí mais abstrato, né? Estilizado, alguma coisa. Mas é bem complexa essa máquina. E temos aqui Fernando Alonso com a Alpine, uma equipe nova na Fórmula 1. Nós temos aí o carro do piloto bicampeão, Fernando Alonso, em 2021. A primeira opção, você vai escolher uma só, basta uma. Retratar por meio de um desenho com imagem figurativa, quer dizer, imagem real, ou uma imagem próxima da realidade, ou imagem abstrata, a imagem que se distancia da realidade e vai cada vez mais para o campo do subjetivo, do impressionismo, de uma impressão, aquilo que a gente tem como sentimento, sensibilidade. Um carro da Fórmula 1, uma pista, um pódio, uma imagem do público assistindo a Fórmula 1, qualquer um desses temas que você poderá escolher. A segunda opção será, você vai comentar sobre os elementos, tema, forma e conteúdo do trabalho de Marco Antônio Reis. Então você viu o que ele faz, né? Viu ali os pilotos de Fórmula 1 que ele retrata ali através da sua arte visual, e vai comentar o trabalho dele também, fazer um comentário, vai falar sobre o que ele faz. Vamos lá, pessoal, vamos ao trabalho então, vou aguardar a participação de vocês.